Olá a todos, meu nome é Fernando Fidelix Nunes. Neste vídeo eu vou falar com vocês sobre o soneto Mudam-se os Tempos, Mudam-se as Vontades, de Luís Vaz de Camões. Antes de fazê-lo, eu gostaria de pedir que vocês se inscrevam no canal e deixem um like no vídeo, pois isso vai nos ajudar muito neste projeto de difusão de arte, cultura e conhecimento aqui no YouTube. Também quero destacar que muitas informações utilizadas nesta aula foram retiradas deste livro, 20 Sonetos de Luís de Camões, que é uma edição comentada pela Sheila Hu e editado pela editora da Unicamp. É um excelente livro com muitas informações e análises sobre este grande poeta. Para vocês adquirirem este livro, é só acessarem o link na descrição do vídeo abaixo. O Renascimento, ou o Classicismo, foi marcado pela retomada de valores e ideias da cultura greco-latina. Na literatura, destaca-se a influência de poetas e filósofos greco-latinos, como Horácio e Platão. Neste período, foi comum a abordagem e a recriação de temas clássicos. Aqui, clássicos fazem uma referência a temas greco-latinos. Também houve neste período o predomínio do antropocentrismo, que colocava o homem como centro. Isso é muito importante que vocês tenham na mente de vocês ao discutirem ou estudarem o Renascimento. Do ponto de vista, é apresentado em um conjunto amplo de obras do Renascimento um ponto de vista mais equilibrado e racional em relação ao mundo. Lembrando, gente, que isso aqui é uma característica mais geral do movimento. Não que isso esteja presente necessariamente em todas as obras do Renascimento. Tá bom? Também há o prestígio do soneto italiano na literatura, que é formado por 2 quartetos, ou seja, 2 estrofes com 4 versos, e 2 tercetos, que são 2 estrofes com 3 versos, e que eram escritos em versos decassílabos. Também eu destaco para vocês que era recorrente que obras literárias fossem censuradas pela Igreja Católica na Europa, se a Igreja visse ali algum indício de afronta, vamos dizer assim, à cultura cristã, o que não era tão raro, ou seja, era comum que houvesse um conjunto amplo de censuras por parte da Igreja Católica na Europa. Continuando aqui, eu destaco para vocês que a poesia desse período era vocalizada, ou seja, raramente era lida silenciosamente e não era dependente do livro impresso. Os poemas circulavam, portanto, gente, oralmente e em manuscritos. Isso quer dizer o quê, gente? Os poetas trocavam, conheciam muitos poemas dos seus contemporâneos oralmente, ouvindo outro poeta recitar, ou até ouvindo outras pessoas que ouviram o poeta recitar e repetir. E essas pessoas estavam repetindo os versos de um grande poeta da época. E para conseguirem organizar e lembrarem de vários poemas, muitos deles faziam manuscritos, que eles registravam esses poemas, que não se tornavam necessariamente livros impressos. Também destaco para vocês que a arte poética do Renascimento também costumava ser apreciada como parte do dia a dia da população e tinha inúmeras funções cotidianas na Europa, como a conquista de uma mulher, a obtenção de um cargo de prestígio e até a requisição de peças de roupas, frutas ou animais. Ou seja, não era somente uma forma de lazer da época. Também a literatura, nesse período, especialmente a poesia, assumia outras funções cotidianas. E os poetas utilizavam muito, a poesia era muito predominante, vamos dizer assim, uma prática dos homens. As mulheres não tinham tantas liberdades na época para poderem escrever, né, infelizmente. E por isso que ela era utilizada para a conquista de uma mulher. Era muito comum os homens poetas tentarem conquistar uma mulher. As grandes cortes, também é preciso destacar para vocês que as grandes cortes eram responsáveis por bancar os artistas,
principalmente pintores, escultores, escritores e músicos. Prestem atenção nisso. Esses artistas se bancavam com a ajuda de nobres, de pessoas ricas. Tá bom, gente? Também destaco para vocês que as artes eram tratadas como um símbolo da civilização. Era comum associar a arte à civilização na época. Vou falar agora com vocês um pouco sobre o Luís Vaz de Camões, que nasceu em 1524 e faleceu em 1580. Há várias outras perspectivas sobre as datas de nascimento e de morte do autor, mas foi basicamente nesse período em que ele viveu. E aqui temos um retrato dele. Vocês podem reparar aqui nesse olho dele, que ele perdeu esse olho numa batalha pelo exército português. Então, para vocês verem as marcas da guerra que ele carregava não só na poesia, mas também em seu próprio corpo. Vamos ver agora algumas características dele. O autor se notabilizou muito pelo ritmo e pela sonoridade dos seus versos, ou seja, ler Camões costuma ser sinônimo de você ler uma poesia com um ritmo muito bom e com uma sonoridade maravilhosa dos versos. O tema da mudança também era bastante presente em sua obra. Outro tema que era muito comum nos poemas do Camões era quando ele discutia de forma recorrente o desconcerto do mundo, que o mundo estava em desarmonia. Lembrando, concerto com C faz referência ao concerto musical, ou seja, a desarmonia do mundo. E também preciso destacar para vocês que, apesar de ser renascentista, era comum encontrar o uso de paradoxos e antíteses em seus poemas. A gente vai ver um pouquinho aqui disso no poema Mudam-se os Tempos, Mudam-se as Vontades, tá bom? Ele também foi bastante influenciado pelo poeta italiano Francesco Petrarca. E ainda que haja poucos registros biográficos confiáveis sobre a vida de Camões, alguns críticos literários apontam que sua obra poética está bastante associada à sua biografia. Como viajante, principalmente nas Índias, toda a viagem que ele fez pelos mares, nesse período foi marcado pelas grandes navegações, como ele agia como homem apaixonado ou galanteador. Ele escreveu muito sobre paixões, sobre grandes amores, e costuma associar isso a uma postura dele como homem apaixonado ou até um galanteador, alguém que quer ficar conquistando várias mulheres. Continuando aqui, também destaco para vocês que muito do prestígio do poeta decorre do fato de que a temática de sua obra permanece atual para os leitores de hoje. Ou seja, quando lemos os poemas do Camões, muitos de seus temas nos parecem ainda hoje muito atuais, gente. Em sua poesia épica, ele enalteceu grandes feitos do povo português em Os Lusíadas, de 1572, que é considerado o principal poema épico da língua portuguesa. Aqui eu peguei também um trecho do livro, dos 20 sonetos de Camões, em que a crítica literária fala o seguinte: nos sonetos podemos observar como Camões posiciona as palavras no verso, não seguindo a sintaxe cotidiana, mas arranjando-as em ordenações não convencionais, aproximando-se do modo da língua latina. Ou seja, muitas inversões na ordem das palavras feitas pelo Camões foram construídas por ele para se aproximar da língua latina. Por isso que, às vezes, quando lemos alguns poemas do Camões, temos dificuldades de entender, porque toda aquela construção nem sempre se baseia na sintaxe típica e que temos hoje cotidiana do português. E muita da sua obra está próxima da língua latina. Tá bom, gente? Aqui eu vou ler para vocês um trecho. Eu vou ler o poema completo para vocês, tá? Vamos lá. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo o mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. Continuamente vemos novidades, diferentes em tudo da esperança.
Do mal ficam as mágoas, na lembrança, e do bem, se algum houve, as saudades. O tempo cobre o chão de verde manto, que já coberto foi de neve fria, e em mim converte em choro o doce canto. E afora este mudar-se cada dia, outra mudança faz de mora espanto, que não se muda já como soía. Luís de Camões. Aqui eu quero destacar para vocês que, embora esse poema seja conhecido como Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, os poemas do Camões não tinham... era como que os poemas da época não tivessem um título. Então, boa parte dos poemas desse período são conhecidos pelo primeiro verso deles. Por isso que o poema é muito conhecido como Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. É assim que esse poema acaba sendo conhecido hoje em dia. Vamos aqui para algumas informações básicas sobre o vocabulário e outras observações. No verso 4, a palavra qualidades pode ser lida como sinônimo de aspectos ou características, ou seja, tomando sempre novas qualidades, ou seja, novas características, novas características ou novos aspectos. No verso 8, a palavra saudade deve ser lida como saudade, para que haja adequação à métrica do verso decassílabo. Tá bom, gente? Então, é para vocês terem essa ideia. Algumas adaptações, às vezes, eram feitas para que o verso terminasse como decassílabo, ou seja, com 10 sílabas poéticas. Mor, no verso 13, significa maior. Aqui, ó. Outra mudança faz de mor espanto, de maior espanto. E também no verso 14 eu destaco para vocês que soía é uma flexão do verbo soer, no pretérito imperfeito do indicativo, que significa acontecer com frequência, ser habitual ou costumeiro, costumar. Ou seja, gente, aqui é como que não se muda mais como costumava mudar. É nesse sentido. Soía aqui é uma flexão do verbo soer. Isso às vezes passa despercebido por muitas pessoas, tá, gente? Uma flexão do verbo soer no pretérito imperfeito do indicativo. Vamos agora para a análise. O soneto é decassílabo e é bastante prestigiado e imitado. É um dos grandes sonetos do Luís Vaz de Camões. E outros autores se basearam neste soneto para criarem os seus poemas. O esquema de rimas das estrofes do poema é ABBA, ABBA, CDC, DCD. Vamos ver aqui no poema? Eu botei essas letras aqui. Vontades, é a primeira rima que aparece. Então a gente coloca como A. Confiança, já é outra rima. Aí colocamos B. Mudança, B de novo, porque rima com confiança. Qualidades rima com vontades, então também letra A. Continuamente vemos novidades. Opa, novidades rima já com qualidades e vontades. A de novo. Diferentes em tudo da esperança. B, porque rima com confiança e mudança. Do mal ficam as mágoas na lembrança. B outra vez. E do bem, se algum houve, as saudades. Aqui já nos terceiros temos outras rimas. Manto, opa, manto é uma nova rima. Então a gente coloca a letra C. Fria já é outra rima, então a gente coloca a letra D. Canto, letra C de novo. Dia, rima com fria, então D. Espanto, C. E soía, D também. Tá bom? Deu para entender, gente? Qualquer dúvida, coloquem nos comentários abaixo. O tema da mudança constante, ou seja, a instabilidade da vida, da existência, é o centro do poema e dialoga com as constantes mudanças que o mundo sofreu durante o Renascimento e pelas quais passamos na atualidade. Ou seja, vivemos hoje ainda um tempo de muitas mudanças. E o Camões conseguiu construir esse poema para mostrar a mudança no mundo. E ele conseguiu mostrar essa instabilidade a partir desse poema, a estabilidade da vida. Há a presença de antíteses como verde manto, neve fria, ou seja, o verde manto
faz uma referência à primavera, aqui, o tempo cobre o chão de verde manto, que já coberto foi de neve fria. Tem essa oposição, inverno e primavera. Tem choro e doce canto, mal e bem. Há essa presença de ideias opostas, que estão muito próximas, mas que não necessariamente se negam, por isso são antíteses, são ideias opostas que aparecem de forma próxima em um poema. A ordem das palavras também não está próxima da ordem que usamos hoje em dia, como no 10º verso do poema. Vamos ver aqui? Que já coberto foi de neve fria. Ou seja, hoje em dia a gente utilizaria como? Como é que a gente utiliza no nosso cotidiano? Que já foi coberto de neve fria. Ou seja, a gente trocaria de ordem o foi com coberto. Aqui é muito importante que vocês percebam essas minúcias. E também, como a gente falou, né, o Camões utilizava organizava as palavras a partir de uma sintaxe que não é muito o que utilizamos no nosso cotidiano, na atualidade. Tá bom, gente? E isso pode dificultar a leitura da obra do Camões. Continuando aqui, há o uso recorrente da anáfora, ou seja, da repetição do verbo mudar, o que ajuda na construção do ritmo do poema. É um ritmo muito marcante logo no início, gente, aqui por conta dessa repetição. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança. Isso ajuda a construir um ritmo do poema, que era vocalizado. A poesia nessa época era muito vocalizada, ela não era lida silenciosamente como muitas pessoas fazem hoje em dia, tá bom? A última estrofe do poema enfatiza como a mudança tem ocorrido de forma mais intensa do que no passado, ou seja, como a mudança naquele período, quando Camões escreve, estava ocorrendo de forma mais intensa do que no passado. E é curioso que ainda percebemos isso hoje em dia. Temos a impressão de que a mudança que acontece hoje é cada vez mais rápida do que a forma como a mudança ocorria no passado. O que ajuda, como eu falei anteriormente, a mostrar como a poesia do Camões permanece atual para os leitores de hoje. Aqui eu quero destacar para vocês também um aspecto de análise morfossintática, que fica da seguinte forma. Quando temos aqui mudam-se os tempos, temos mudam como verbo transitivo direto, se como partícula apassivadora e os tempos como sujeito simples. Então temos mudam-se os tempos. Os tempos é o sujeito de mudam-se, do verbo mudar aqui. Por isso que o verbo mudar vai para o plural. Essa estrutura a gente também encontra no dia a dia em diversos letreiros, né? De vende-se, tem vende-se casa. Aí, na norma padrão do português, teria que se escrever, se casa fosse para o plural, se tornasse a expressão casas, teríamos vendem-se casas. Tá bom, gente? Então, a gente vai ter, basicamente, nesses dois primeiros versos, mudam-se os tempos, mudam está no plural para concordar com os tempos, mudam-se as vontades, o verbo mudar está no plural para concordar com as vontades, muda-se o ser, olha aqui, o verbo já está no singular, porque concorda com o sujeito, o ser. Muda-se a confiança, o verbo mudar está concordando aqui com a confiança. É um aspecto do texto que pode acabar caindo na prova, na análise morfossintática. Então é isso. O verbo mudar é transitivo direto, ser uma partícula apassivadora, os tempos é o sujeito simples, e esta oração está na voz passiva, gente. Tá bom? Caso tenham qualquer dúvida, é só colocarem na descrição nos comentários do vídeo, tá bom? E por fim eu quero destacar para vocês como essa obra pode cair no PAS da UNB. Primeiramente a interpretação do poema e também a análise de sua estrutura morfossintática, especialmente do período simples. Podem cair também as noções de versificação, ou seja, o poema é decassílabo ou não, como é o esquema de rimas do poema, tudo isso pode cair.
Também pode cair a associação da temática das mudanças porque o mundo passava no período do Renascimento com as mudanças atuais. É importante destacar que esse poema vai apresentar o quê? A instabilidade da vida. Essa mudança constante representa a instabilidade da vida. Também pode haver um diálogo da literatura com conteúdos de história e filosofia. E por fim, eu destaco que na prova de redação, o soneto pode ser um texto motivador para a produção de um texto do tipo dissertativo expositivo sobre o incessante fluxo de mudanças porque a humanidade passou e ainda passa. É isso, gente. Caso tenham qualquer dúvida, é só deixar essa dúvida aqui nos comentários abaixo do vídeo. Tchau e até a próxima.